Fala rapaziada, é Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, eu venho com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês rapidinho alguns desfalques do Coritiba, né? Atacante que tem torcedor que sente saudade, eu não sei porquê, já estão começando a postar de novo sobre esse atacante. E a gente vai conversar um pouco também sobre a volta de um pilar desse time do Remo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes disso, meu amigo, não esquece, primeiro comentário fixado, clica aqui, tá? Tá o link do meu WhatsApp para você participar da rifa. Meu amigo, apenas R$ 30 você concorre a 4 camisas do Remo. Você tem uma de 25 chances de você ganhar, levar para casa uma camisa do Clube do Remo por apenas R$ 30, meu amigo. Você compra o bilhete e participa da nossa rifa, tá? Primeiro comentário fixado, tá o link aí, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente bora falar um pouco sobre os desfalques do Coritiba, né? O Coritiba vai ter aí 3 desfalques para esse jogo, pelo menos já confirmados para esse jogo contra o Clube do Remo. Os atacantes Everaldo, De La Torre e Nicolas Careca. O De La Torre, que a gente conhece bem, né? Um bom atacante, um atacante de qualidade. Inclusive eu já gravei vídeo pedindo aqui o nome do De La Torre no Remo, que eu acho ele um bom centroavante, mas ele vem sofrendo com algumas lesões ultimamente. E mais uma vez ele vai ficar de fora dessa partida contra o Clube do Remo. Outro jogador que é bastante conhecido para quem acompanha o futebol aí é o Everaldo, atacante que atuou ali no Fluminense, né? Jogou em outros clubes, jogou até no Atlético Paranaense, no Atlético Goianiense, né? É um jogador bastante rodado, jogou no Corinthians, se eu não me engano também. Ele também está fora desse confronto contra o Clube do Remo. E o Nicolas Careca, por incrível que pareça, desses 3 nomes, deve ser a ausência mais sentida. Por quê? O Nicolas Careca, ele é titular no time do Coritiba. Pelo menos no último jogo que eu assisti do Coritiba, o Nicolas Careca era titular. E ele estava atuando como ponta, tá? E jogando bem, inclusive. Nicolas Careca estava jogando bem como ponta. Ele se destacou jogando assim no rival. Eu lembro que eu assisti pelo menos os 2 jogos da Mukura naquela Série C, onde eles subiram. E o Nicolas Careca atuava como ponta, né? Se tiver algum bicolor aqui me acompanhando agora, pode me confirmar essa informação aqui. E o Nicolas Careca tá fora desse confronto contra o Clube do Remo. O Coritiba, gente, nunca perdeu para o Remo na sua história. É um adversário que nós temos aqui entalado na garganta, né? O Coritiba, o Criciúma, a própria Ferroviária, que a gente também não conseguiu vencer ainda, o Botafogo de Ribeirão, que a gente também não conseguiu vencer, mas nós vamos ter a oportunidade no retorno, enfrentando esses times em casa. Mas o Coritiba, a oportunidade é agora, porque lá no Couto Pereira é muito difícil bater eles lá. E aqui nós temos a possibilidade de conseguir uma vitória em cima do Coxa Branca. O Coritiba na tabela está 2 pontos à frente do Clube do Remo. O Remo tem 5 pontos, enquanto o Coritiba tem 7 pontos. É um confronto direto, rapaziada. O Coritiba vem para cá para roubar ponto do Remo. Você pode ter certeza disso. Quem sabe até construir uma vitória. E a gente tem a obrigação de vencer o jogo, porque nós deixamos escapar 2 pontos lá contra o Botafogo, que a gente tinha condição de sim de conquistar 3 pontos. E agora nós temos que buscar esses 3 pontos contra o Coritiba, tá? Então essas daí são as ausências do Coritiba para esse jogo contra o Clube do Remo. Eu vi uma postagem aí, agora não estou lembrando bem a página, que ela estava falando sobre os números do Ribamar no Vietnã. Na verdade, jogaram no grupo do WhatsApp, o Landuzinho, né? Sempre ele, jogando no grupo do WhatsApp, e também me marcaram no Instagram. Foram no meu perfil pessoal lá e me mandaram lá no direct essa postagem. Olha o N, Ribamar aí fazendo gol pra caramba lá no poderoso campeonato do Vietnã, né? A gente trouxe o Adailton, que estava jogando bem lá no campeonato japonês. Por que a gente não pode trazer o Ribamar de volta? Sim, gente, sim. Chegou um comentário desse pra mim. Eu não vou aqui postar aqui pra vocês, porque eu não quero expor esse torcedor, tá? Ele tem o direito de dar a opinião dele. Eu não acho legal o pessoal ir lá e atacar o cara. Mas eu recebi essa postagem. E aí eu vou falar pra vocês a mesma coisa que eu disse pra ele. Comparar o campeonato do Vietnã com o campeonato lá japonês é a mesma coisa de você comparar o campeonato paulista com o campeonato amapaense. Não tem comparação, gente. Não tem. Se o Ribamar tá fazendo muito gol lá no campeonato do Vietnã, bom pra ele, excelente, tá? Muito bom que ele siga a carreira dele. Mas, cara, ano passado, não sei vocês, eu não gosto de passar raiva com o Remo. Eu fico puto quando o Remo perde.
Quando o Remo faz papelão, eu fico com raiva. Mas parece que tem torcedor, cara, que sente prazer de ver o Remo lá na lama. Torcedor mesmo do Remo. Que gosta de ver o Remo por baixo, cara. Que não gosta de ver o Remo bem. Que sente saudade de tempos sombrios, de tempos ruins. Então, assim, cara, pô, você pedir Ribamar, velho. E eu nem quis ser indelicado com o cara, entendeu? Porque o cara veio com educação, gente. Então, quando o cara vem com educação, dá a opinião dele, eu só respondo de maneira educada também. E eu respondi ele da mesma maneira que eu tô respondendo com vocês. Eu não traria de volta. Não traria. Tá maluco, cara? Pensar em Ribamar. A gente tá pensando sim de centroavante. Mas Ribamar, pelo amor de Deus, né? Eu já tô rezando pro Remo arrumar um clube pro Ítalo. Imagina você trazer o Ribamar de volta, né? Então, assim, sobre isso aí, essa é a minha opinião. E nós teremos uma notícia boa agora, né? Vamos falar de coisa boa. Nós teremos a volta do Caio Vinícius para esse jogo contra a equipe do Coritiba. Caio Vinícius fez muita falta no meio de campo do Remo. Ele é o pilar desse meio campo do clube do Remo, né? E há uma possibilidade do Pavani e o Jaderson formar ali o trio de meio-campistas do Remo, né? O Caio Vinícius, o Pavani e o Jaderson podem formar esse trio. O que você acha? O que você acha? Eu tenho certeza que você está feliz, assim como eu, com a volta do Caio Vinícius. Mas eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que dá certo o Pavani, Jaderson e o Caio Vinícius? Minha opinião, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar liga. Por quê? Porque o Caio Vinícius no meio de campo, ele vai liberar o Pavani para jogar ao lado do Jaderson. O Pavani querendo o jogo, né? Porque me deu essa impressão no último jogo que o Pavani queria jogar. Que o Pavani quer buscar o espaço dele no Remo. E é esse o Pavani que nós queremos do time do Remo, né? Não aquele Pavani sonolento em campo, aquele Pavani displicente, não. Esse Pavani aí, que inclusive foi o mesmo que jogou aquela reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, assim, minha opinião, tem tudo para dar certo. Mas e você? Qual a sua opinião? Qual o trio de meio-campistas ideais para você no time do Remo? Se você fosse o Daniel Paulista, qual seria o seu trio de meio-campistas? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.